Repórter Fraternidade. Meus amigos, ouvintes da Web Rádio Fraternidade, nós estamos aqui na cidade de Olinda, no Teatro Guararapes, onde se realiza o 9º Cimesp, com a participação de vários expositores do Brasil, e dentre eles a nossa querida Juscelma, lá de Belo Horizonte. Vai ser uma das expositoras de hoje, né? E vai abordar um tema importante, né, Juscelma? Senhor, que queres que eu faça? Pois é, uma alegria estar falando com vocês, companheiros, amigos, ouvintes, e nós temos uma alegria muito grande de, sempre que possível, estarmos aí dando a nossa pequena contribuição, a nossa maneira de pensar, de interpretar, que é sempre à luz da doutrina espírita, não é? E estamos sim tentando aqui cobrir, nós vamos contribuir com o fechamento do trabalho, né? Vai ser o último tema do encontro, e a gente certamente, com a ajuda dos amigos espirituais, estaremos aí dando a nossa contribuição. Juscelma, você que vai fazer a exposição desse tema, na verdade, o que Jesus quer que a gente faça? Tão fácil assim. Na verdade, ele quer de uma maneira profunda, mas ele espera pacientemente. Ele não é como nós que ensinamos, orientamos e esperamos resposta imediata. Então, ele quer que a gente aprenda a cumprir as leis divinas com amor, espontaneamente, sem precisar da dor para aprender a amar. Isso ele quer e sabe que vai conseguir, mas ele espera. Ô, Juscelma, aproveitando aqui a sua presença, a gente sabe que o Cimesp ele tem uma relação muito estreita assim, com a pomada Vovô Pedro, né? Sim. E a gente gostaria que você historiasse isso pra gente, contasse como é que foi que surgiu essa ideia do Cimesp. Parece que tem a sua participação desde o início, né? Veja bem, produzir 50 mil potes de pomada não é simples. Além de todas as necessidades de planejamento, produzir 50 mil potes de pomada demanda recursos financeiros. E isso exige de nós um esforço muito grande. De cada casa que produz a pomada, nós, por exemplo, em Belo Horizonte, que produzimos 4 vezes no ano, a gente quase fica sufocada, porque realmente fica muito caro. E cada casa espírita que produz a pomada cria atividades que possam contribuir para trazer um recurso financeiro para dentro da casa com o qual ela possa fazer a pomada. E a equipe do Ceará, nossos amigos de tantos anos, diga-se de passagem que esse posto se tornou posto graças à abençoada sugestão do nosso querido Chico Xavier, porque Mário Jorge, eu não sei se vocês sabem isso, ele iria amputar a perna, porque ele estava com uma ferida aberta muito grande. Aliás, ele tem a marca da ferida na perna. E o Chico, ele já estava com cirurgia marcada nos Estados Unidos. Ele não conhecia o Chico. E alguém daqui de Pernambuco, estando em Uberaba, o Chico mandou um recado, falou: olha, fala com o nosso irmão lá, para ele esperar um pouquinho, usa essa pomada e adia a cirurgia. E o Mário Jorge humildemente obedeceu, e com menos de 3 ou 4 dias de uso, ele começou a sentir a diferença, a dor aliviou, e a perna começou a cicatrizar-se. Ele ficou muito agradecido a Deus, aos amigos espirituais, a Chico. E João Nunes Maia tinha muita preocupação em abrir um posto aqui para o Nordeste, para que a pomada chegasse mais fácil aqui no Nordeste. Então, houve assim, o encontro de Mário Jorge, grato. O Nunes obedecendo às orientações espirituais, preocupados em atender o Nordeste. E o Chico, aquela participação amorosa, e aí surgiu o posto. Muito bem. Para produzir a pomada,
Mário Jorge promovia na época momentos como se fossem saraus. Ele produzia apresentações musicais, cantores os mais variados. Ele alugava uma praça de esportes, né, quadra coberta, e ali apresentavam-se os cantores e o povo gostava muito. E um dia ele me procurou e falou: José, eu estou um pouco preocupado, porque nós temos todo o cuidado, não vendemos bebida alcoólica, nem nada, mas tem um encontro de tanta gente, centenas de pessoas, num fim de semana, e eu me pergunto, depois do evento, o que eles levaram para eles, além da alegria de ter nos reencontrado. E tem me batido a ideia de fazer um encontro de estudo da doutrina, com o objetivo de, em vez de só alguns cantarem, outros ouvirem, dançarem, se a gente não poderia fazer, num clima de festa, o estudo da doutrina espírita. Imediatamente eu aplaudi a ideia. Eu falei: meu filho, não vai ser fácil, mas eu torço para que dê certo. E dando certo, nós estaremos vendo as pessoas crescerem, divulgando a doutrina e você encontrando os recursos para manter a produção da pomada. E isso, graças a Deus, já vão aproximar 10 anos. A pomada Vovô Pedro não é um clube fechado, não, né? Qualquer casa espírita que quiser participar tem condição de ter acesso a ela. Não é clube fechado, absolutamente. Quem somos nós, né? A verdade é que nós temos o cuidado para que seja responsável pela produção da pomada, obedecendo orientações do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier. Ele disse assim: vamos eleger casas espíritas idôneas, com folhas de serviço na caridade e com condições de dar prosseguimento ao trabalho. Não é para fazer uma vez para festa e depois parar. Então, idôneas... Tem que haver um comprometimento. Idôneas, folha de serviço na caridade e que tenha condições de prosseguir com o trabalho. Então, graças a Deus, o Brasil está cheio de casas idôneas com folha de serviço na caridade. A maioria, graças a Deus. Mas nós não teríamos condições de acompanhar, pela nossa condição física mesmo, acompanhar a todas, porque também existe uma recomendação do nosso Chico. Dona Joselma não deve faltar, na medida do possível, às produções da pomada. Então, eu não tenho condições de deixar ir abrindo de qualquer forma, para depois não ter condições de acompanhar. Foi por causa disso que eu fiz a pergunta. Exato. E, além disso, uma outra coisa séria. O trabalho, a gente tem que acompanhar para que ele não se vulgarize, não se torne um evento sócio-espírita. Ele não é um evento sócio-espírita. Ele é um trabalho espírita, onde a mediunidade grita aos olhos de qualquer um, sem ostensividade. Ela aparece pela naturalidade do trabalho. Então, da maneira mais discreta possível, eu tenho acompanhado. Há 15 dias, por exemplo, eu participei em Maceió, na pomada, no sábado. Viajei à noite para Campo Grande e no domingo lá estava eu em Campo Grande acompanhando, porque coincidiu a data. Então, a gente tem procurado acompanhar, não consigo mais ir em todas, aquelas que já estão mais seguras eu tenho deixado de ir, e temos sim orientações dos amigos espirituais para abrir ainda mais algumas casas. Eles nos direcionaram, sugeriram, dentro das situações futuras, não é? Onde nós deveríamos facilitar a abertura de postos para que a pomada estivesse ao alcance do real necessitado. Então, nós não julgamos, dentro do que o doutor Bezerra falou, folhas de serviço na caridade, idôneas, porque graças a Deus, como eu disse, a grande maioria mas dentro de uma regionalidade
para que não haja um lugar com superprodução de pomada e outro lugar com escassez. Muito bem. O Sérgio Souto Maior também está aqui, querendo compartilhar conosco desse bate-papo. Sérgio. É verdade, a Joselma ou Juscelma para os íntimos. Juscelma, inclusive, essa história é maravilhosa, né? História linda que eu já estava... Essa história, ela já está em livro. Porque eu acho tão importante isso ficar documentado, entendeu? É algo que a gente está vivendo e às vezes algo que é contemporâneo da gente, por a gente estar tão próximo e acostumado àquilo, a gente vai oralmente conta essa história, mas não fica para a posteridade, né? Que é um documento, né? Isso tem algum plano de colocar essa história linda em livro também? Existe sim, mas nós, na verdade, não recebemos ainda o incentivo dos amigos espirituais. Eu acredito que é porque ainda há muito a se fazer antes de nós começarmos a historiar. Não é? Realmente, eu tenho uma alegria e de vez em quando eu falo assim, meu Deus, eu sou a última encarnada testemunha de tanta coisa em relação à pomada. Porque eu assim, me consolidei no grupo no mesmo ano em que o nosso querido Chico começou vamos chamar assim, que ele conheceu a pomada e deu todo o apoio. Então, a abertura dos postos, eu acompanhei a abertura de cada posto, os diálogos, as orientações, as decisões. Como eu estava sempre muito perto do Nunes, que eu dirigia para ele o carro e eu estava sempre participando, e ele tinha assim, ele depositava realmente uma confiança na gente. Por exemplo, as cartas que ele recebia das pessoas mais ligadas a ele, do movimento, ele passava todas para que eu guardasse. Então, de uma certa forma, tem hora que me incomoda. Meu Deus, se eu desencarnar, como é que fica o registro de tudo isso? Mas eu já tentei começar umas 2 ou 3 vezes e não consigo. Alguma coisa embaraça. A hora que a espiritualidade achar que deve sair, ela vai te ajudar. Sim, eu estou tranquila em relação a isso. Possivelmente nós precisamos deixar correr mais um pouco da história na vivência do dia a dia, na transformação das pessoas. Porque nós nos sentimos assim tão felizes quando percebemos a mudança. As casas espíritas que se tornam postos, o quanto elas mudam, crescem, se projetam. E de uma coisa muito importante, em momento algum nós nos afastamos dos princípios da doutrina, sempre, isso era o exemplo do Nunes, ele na hora das pomadas, ele fazia prece para os nossos 2 queridos amigos, Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco. Pelos 2, ele ele fazia sempre a oração pelos 2 em todas as pomadas, mostrando que a pomada é um trabalho universal, que não tem separação, não tem linhas, não tem distribuição. Temos o maior respeito pelas orientações da estrutura direcional, vamos dizer assim, do movimento espírita, que é a FEB e as federações, mas nós procuramos também não envolvê-los em compromissos outros, porque é um trabalho que depende do esforço e da seriedade de cada um. Mas eu tenho a maior alegria em ver a doutrina espírita sendo divulgada através da pomada. E isso foi orientação do Chico também. Ele dizia assim, não deem muita pomada para as pessoas, deem 1, 2. Quando for para muito longe, quando é igual lá para o Nordeste, às vezes eu dou 5, dou 6. Mas Chico, não é pouca. Não, Joselma. É porque as pessoas vão precisar voltar a casa para pegar mais pomada. E quando elas voltarem a casa, elas vão ler uma frase no cartaz, elas vão ver um livro espírita, elas vão ouvir uma palestra e com isso a doutrina está sendo divulgada. Chico sempre surpreendendo, se é que é possível, né? A gente se surpreender, mas é incrível. Nessa questão da divulgação, a gente sabe que hoje em dia a internet, nós somos a prova viva disso, né? Tem um papel fundamental, né? Então tudo, você disse, tudo tem seus 2 lados, depende de como você vai utilizar, né? A internet usada para o bem
tem um poder maravilhoso, né? Sim. Então, eu sei que você também gosta disso, interage, tem seu Muito. Facebook, tem seu site. Queria que você falasse para os amigos da Rádio Fraternidade como é que as pessoas podem não só entrar em contato com você, saber o que você faz, um pouquinho da sua história, conhecer a história da pomada também, com mais detalhes. Fala pra gente a forma de interagir com você na internet. Então, como você disse, eu tenho o Facebook, né, uma página no Facebook, tá? Joselma Coelho. Eu tenho uma página na internet, mas assim, para dar informações, joselmacoelho.com, www.joselmacoelho.com. E tem a página da nossa instituição também, Sociedade Espírita Maria Nunes, que está lá, marianunes.org.br. O que nós sempre evitamos divulgar é sobre a pomada Vovô Pedro de uma maneira assim, um pouco aleatória, porque nós sabemos que podem haver interpretações que comprometam o trabalho. Então, a gente prefere manter mais, mas assim, sempre eu já dei entrevista sobre a pomada, sem nenhum medo. Não é medo, é cautela para evitar, cuidado, né? Aí a gente evita, por exemplo, que o trabalho seja divulgado, internet, essas coisas assim, para que nós possamos preservar e não vulgarizar um trabalho que é tão sério, né? Eu agradeço aos companheiros da rádio web. Rádio Fraternidade. Rádio Fraternidade. A emissora do bem na internet. Eita! Trabalhando na construção de um mundo melhor. Eita! Falar como um pernambucano. Eita! Então, é uma alegria muito grande. Eu abraço a cada um que nos deu essa oportunidade de dialogar, né? E que Deus nos abençoe e que em outros momentos a gente possa estar junto outra vez. Muito bem, amigo. Muita paz. Eu e o Sérgio Souto Maior acabamos de conversar com a Joselma Coelho, a palestrante de hoje, o último dia do semestre, aqui na cidade de Olinda, em Pernambuco. Repórter Fraternidade.